Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Hoje eu vou tentar gravar um pouco pra vocês da minha rotina. Agora da parte da tarde, que já é 11h13. E eu acordei, acho que era aqui às 10h30. Aí já tomei um café. Eu vou na rua agora. Eu vou... Agora não, vou roupa na rua. Porque eu vou comprar sabão em pó e cloro pra poder lavar a varanda. Porque tá uma bagunça. Sujou tudo por causa de chuva. Aí ontem eu tirei tudo do lugar, tudo que tinha pra fora. Tudo tá uma bagunça. Agora eu procuro sabão em pó. E vou voltar pra arrumar pra escola. Ia na escola 1 hora. E ainda hoje caí na escola, que meio-dia. Aí vai também corrida, mas eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Botei a máquina agora pra encher, pra poder lavar a roupa. Aí, eu vou mostrando aqui pra vocês. Não sei se eu consigo mostrar direito, porque eu tô sem minha ring light. Aí não tem onde colocar o celular. E, tipo, o Júnior não quer segurar o celular e Kaique não consegue segurar, tipo assim, na altura certa, sabe? Pra poder gravar. Então, tipo, vai ser mais difícil. Porém, eu tô tentando dar um jeito pra poder gravar pra vocês.